Atenção, Tobias Barreto. Gestão de Tobias Barreto paga mais de 85 milhões de reais para organizações sociais suspeitas de irregularidades e falta de transparência. Em um levantamento recente, nossa redação identificou um pagamento volumoso e preocupante realizado pela gestão municipal de Tobias Barreto. Atenção, Tobias Barreto! Entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de setembro de 2024, que dia é hoje? Hoje é dia 2 de outubro. Foram pagos mais de 85 milhões e 200 mil reais para 2 organizações sociais: o Instituto Nacional de Amparo à Modernização da Gestão Pública e o Instituto de Pesquisa, Saúde e Educação, IPSE. Vou repetir: Instituto Nacional de Amparo à Modernização da Gestão Pública e Modernizar, e o Instituto de Pesquisa, Saúde e Educação, IPSE. O montante exato, atenção, Tobias Barreto: 85 milhões 219 mil 258 reais e 33 centavos. De 1º de janeiro de 2021 até o dia 30 de setembro de 2024, segunda-feira agora que passou, a gestão municipal de Tobias Barreto pagou a 2 institutos: o Instituto Nacional de Amparo à Modernização da Gestão Pública, o IModernizar, e o Instituto de Pesquisa, Saúde e Educação, IPSE, 85 milhões 219 mil 258 reais e 33 centavos. Foi destinado à modernização administrativa e à oferta de serviços de relevância pública voltados ao desenvolvimento de atividades sociais. É muito dinheiro, mais de 85 milhões e 200 mil reais. O que inicialmente parecia uma contratação regular para promover a eficiência da administração pública, agora levanta suspeitas de possíveis irregularidades, falta de transparência e mau uso dos recursos públicos. Em 2021, a gestão municipal realizou uma dispensa de licitação, firmando o contrato número 15/2021 com uma dessas organizações, assinado em 19 de maio de 2021. Posteriormente, ocorreu também o chamamento público número 007/2021, resultando no contrato número 091 do mesmo ano, 2021, com o mesmo objeto. As contratações, por si só, já despertam a necessidade de uma análise mais criteriosa, principalmente devido ao volume financeiro envolvido e ao fato de que, conforme a doutrina administrativa brasileira, organizações sociais são entidades de direito privado que não integram diretamente a administração pública, mas prestam serviços de interesse público por meio de parcerias com o poder público. Portanto,
sua contratação deve observar rigorosamente os princípios constitucionais que regem a administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O grande volume de recursos pagos para as organizações e modernizar IPSE levantou suspeitas de possíveis irregularidades na execução dos contratos. Entre as principais preocupações estão, atenção Tobias Barreto, terceirização dos serviços contratados. Muitas vezes as organizações sociais acabam terceirizando a execução de parte ou de todo o serviço, o que pode prejudicar o controle e a transparência das atividades prestadas. Tem mais: falta de comprovação da execução dos serviços. Relatórios e documentos que comprovem a prestação efetiva dos serviços parecem estar ausentes ou incompletos. Isso acende um alerta sobre a real aplicação dos recursos públicos e se os valores pagos correspondem aos serviços efetivamente entregues. E mais ainda, indícios de superfaturamento. O valor total pago, atenção Tobias Barreto, 85.219.258,33 é considerado alto e sem a devida prestação de contas e transparência sobre a execução dos serviços. Há indícios de que os contratos possam ter sido superfaturados, configurando assim malversação de recursos públicos. E mais, Tobias Barreto, a ausência de transparência e a possibilidade de serviços não executados ou superfaturados violam princípios fundamentais da administração pública, como o direito da eficiência e o da economicidade, que determinam que a gestão pública deve buscar sempre a melhor utilização dos recursos disponíveis, com o menor custo possível e garantindo o resultado esperado. Embora a dispensa de licitação seja permitida em situações excepcionais, ela deve ser utilizada com extrema cautela, especialmente em contratos que envolvem valores altos como citados, mais de 85.200.000. A Lei de Licitações e Contratos, Lei 8.666, de 1993, prevê que a contratação sem licitação deve ser restrita a casos em que a competição não é viável, como serviços de natureza singular ou emergencial. No entanto, ao utilizar essa ferramenta em contratos que envolvem a modernização administrativa e atividades de relevância social, é necessário comprovar que a contratação direta era a única alternativa viável. O mesmo vale para o chamamento público que, embora seja um procedimento voltado à escolha de parcerias com organizações sociais, exige um processo seletivo rigoroso, transparente e baseado em critérios objetivos. No caso em questão, o montante pago às organizações e a falta de informações claras sobre a execução dos serviços sugerem que esses princípios podem ter sido desrespeitados.
E atenção, Tobias Barreto! Com o uso de recursos públicos de forma tão significativa, é essencial que a gestão municipal de Tobias Barreto ofereça respostas detalhadas à população. Afinal, são mais de 85 milhões que foram pagos a empresas privadas sob o pretexto de modernização da administração e prestação de serviços sociais, mas os detalhes sobre como esses serviços foram entregues permanecem obscuros. A sociedade tem direito de exigir transparência total nas contas, especialmente em um cenário de crise econômica e dificuldades financeiras enfrentados por diversos municípios. A gestão dos recursos públicos deve ser conduzida com seriedade, sempre buscando o bem-estar coletivo e respeitando os princípios constitucionais. Diante das possíveis irregularidades identificadas, é crucial que os órgãos de controle tomem as devidas providências para auditar os contratos e os pagamentos realizados. Se confirmadas as suspeitas de superfaturamento ou serviços não prestados, os responsáveis podem ser processados por improbidade administrativa, além de responderem civil e penalmente por eventuais desvios de recursos. Os valores pagos às organizações Imodernizar e IPSE não podem ser ignorados pela fiscalização, pois representam um montante significativo que deveria ser empregado em melhorias para a população. Caso os serviços não tenham sido executados ou tenham sido prestados de forma insatisfatória, o município de Tobias Barreto pode ter sofrido um grande prejuízo. O cenário exposto revela que, embora as parcerias com o terceiro setor possam ser importantes para a implementação de políticas públicas, é fundamental que tais contratos sejam sempre pautados pela transparência e pela fiscalização rigorosa. No caso de Tobias Barreto, os mais de 85 milhões pagos a organizações sociais sem a devida prestação de contas e a clara execução dos serviços configuram uma verdadeira loteria, onde os principais perdedores são a sociedade e o erário público. As autoridades precisam investigar imediatamente o caso, a fim de garantir que os recursos públicos sejam usados de forma eficiente e que os responsáveis por qualquer irregularidade sejam responsabilizados. A população de Tobias Barreto merece respostas claras e, acima de tudo, uma administração pública que atenda aos seus interesses com transparência e responsabilidade. Para fechar esse nosso comentário, de 1º de janeiro de 2021 a 30 de setembro de 2024, segunda-feira passada, a gestão municipal de Tobias Barreto pagou a 2 institutos: o Instituto Nacional de Amparo à Modernização da Gestão Pública, o Imodernizar, e o Instituto de Pesquisa, Saúde e Educação, IPSE, o montante de R$ 85.219.258,33. É muito dinheiro, Tobias Barreto. Alô, Ministério Público, alô, Poder Legislativo Municipal de Tobias Barreto, alô, órgãos fiscalizadores. 12h41 em Tobias Barreto. Programa Passando a Limpo. Aqui você fica sabendo de tudo.